Aqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém. Amém. Bom Pai Celestial, acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra, e por graça que o Senhor fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos, podem se sentar. Então eu vou começar logo por aqui. Vou começar com a moedinha que o irmão Estevão deixou cair na hora que ele veio contar o aniversário dele. Paulo está dizendo aqui que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês viram o irmão Estevão deixar a moedinha cair. Por que o irmão Estevão deixou a moedinha cair? Ele estava preocupado com alguma outra coisa, olhando em algum outro local e a moedinha caiu fora do copo. Bom, o pastor Flávio passa todo, como eu disse, pela manhã, de segunda a sexta, ele passa a mensagem do irmão Brana, esse que gravação A Voz de Deus coloca, e passa um áudio dele. Recentemente ele passou de um jovem que aproximou do pastor e disse: pastor, eu estou deixando a igreja, vou sair da igreja. Por quê? As coisas, irmãos aqui, é muito sem união, não tem amor, não fala do outro, fala contra os projetos que o pastor está programando para fazer na igreja, fala contra tudo, e eu estou desanimado disso, estou deixando a igreja e vou sair. O pastor disse: pois bem, você vai fazer um favor antes de você sair, você vai dar 5 voltas ao redor da igreja com um copo cheio de água, sem deixar cair nenhuma gota de água. Aí ele disse: isso é muito fácil, pastor. Ele pegou o copo e começou a andar em volta da igreja, deu as 5 voltas e falou: está aí o copo, pastor. Ele disse: não caiu nenhuma gota. Ele disse: não. Ele disse: por que não caiu nenhuma gota? Porque você estava focado no que você estava fazendo. Você voltou a sua atenção para o copo d'água que você estava com ele na mão. Ele disse: quando nós estamos olhando para o único alvo, que é Jesus Cristo, aí nós não vemos erro do irmão, nós não vemos defeito dos outros, mas quando nós não estamos focados em Jesus Cristo, nós estamos caçando por todos os lados. E o irmão Brana diz que nós vamos encontrar aquilo que nós vamos buscar na igreja. Ele diz: se você vier para ser abençoado, Deus se encarregará de te abençoar e você vai sair abençoado. Ele diz: se você vier procurando alguma coisa para escandalizar, o diabo vai se encarregar disto para te mostrar alguma coisa para que você tenha razão para sair escandalizado, né? Então Deus abençoe o irmão Estevão, deixou a moeda cair para nos dar a oportunidade de podermos fazermos essa colocação aí com os irmãos, né? Tudo depende do nosso objetivo, a maneira em que estamos olhando. Nós tomamos pela manhã a mensagem perdão e falamos que iríamos continuar com ela nesta tarde, e nós viemos até o parágrafo 49 e 50 e vamos começar com o parágrafo 51 nesta tarde da mensagem perdão. Como disse pela manhã, vocês não estão recebendo nada novo, né? Nós temos uma mesma mensagem, lemos uma mesma mensagem, pregamos uma mesma mensagem, então não temos novidade para estarmos trazendo, né? Porque temos uma mensagem que Deus nos enviou e estamos em torno desta mensagem. Agora, de Adão até agora, o homem tentou fazer o seu próprio substituto. Ele tentou fazer o melhor que pôde, algo um pouco melhor do que o que Deus fez, então. E isso é simplesmente natural no homem. O homem está sempre tentando melhorar alguma coisa, fazer de maneira diferente. Ele quer injetar suas próprias ideias no plano de Deus. E é por isso que esta noite, nós podemos dizer esta tarde, nós encontramos separado o povo cristão do mundo por barreiras denominacionais. Nós
Isto acontece porque o homem injetou a sua própria ideia no plano de Deus. De Adão até agora, como eu disse, tem sido desta maneira. De todas essas divergências que temos, toda separação que temos, todas barreiras que encontramos, é o homem tentando injetar a sua própria maneira no plano de Deus. Por isso o profeta nos disse em muitas mensagens: diga somente o que diz as fitas. Diga só o que a fita diz. Ao dizer o que a fita diz, Deus é responsável por isso, porque foi um profeta de Deus em que falou. Então não devemos nunca tentar injetar as nossas próprias ideias. Eu lembro uma feita no encontro em Curitiba. Pastor Ponte era aquele amor de pessoa, ia todo mundo para vir dar uma saudação, né? E aí um pastor que deu a saudação disse que tinha traduzido a mensagem para a igreja dele, e ele traduziu aquilo que o irmão Brana queria dizer. Ele explicou para a igreja dele o que é que o irmão Brana estava querendo dizer. E o pastor Ponte, parece que me conhecendo assim de estopim curto e coisa dessa natureza meia de caipira lá da roça, já: pastor Durval, vem dar uma saudação também, dá uma palavrinha para nós. E eu pedi a saudação e eu entendi já que essa pedida de saudação dele, eu já li os pensamentos dele, o que ele estava querendo quando ele disse. E eu trouxe, dei uma saudação, eu disse: irmãos, pastor fulano de tal disse que traduziu para a igreja dele e disse o que o irmão Brana quis dizer. Ainda bem que é para a igreja dele, porque para mim, eu não quero que ninguém me diga o que o irmão Brana quis dizer. Deixa do jeitinho que o irmão Brana falou. Ele disse assim, amém. Amém. Pronto, final. Não é aquilo que o irmão Brana quis dizer. Isso deixa por conta de Deus. Amém. Todas essas diferenças que temos hoje é alguém injetando os seus próprios planos dentro do de Deus, o seu próprio programa no programa de Deus, e isso tem ocasionado uma grande separação entre o povo de Deus por causa de injetar os seus próprios pensamentos. Adão expressou o pensamento do homem no jardim do Éden quando fez para si um avental de folha de figueira para apresentar-se a Deus. Foi algo que ele próprio fez. E a partir de folhas de figueira ele tentou instrução, torre, cidade, ídolo, civilização, denominação, mas sempre permaneceu o mesmo. Deus só o aceita o seu súdito sobre o sangue. Isto é tudo. Aleluia. Instrução falhou totalmente. Quanto mais instruídos ficamos, mais distantes nós tornamos um dos outros. Denominação falhou totalmente. Nós traçamos linhas de barreira e cada um tentando elevar esta denominação mais alta do que a outra. E isto rompe o companheirismo. Eles tentam elevar, eu tenho mais, a minha igreja tem mais, o meu pastor tem mais revelação, o meu pastor tem a revelação da mensagem. E isto rompe o companheirismo. Quando pensa, nós temos mais, nenhum de nós, Deus não mandou nada mais do que esta mensagem, até aquela que foi pregada dia 12 de dezembro de 75, comunhão, a última mensagem que foi pregada pelo mensageiro William Marion. Estamos todos parados no mesmo patamar. Mas quando começamos a injetar os nossos próprios planos, nossas próprias ideias, isto rompe companheirismo. E isto nos mostra que não vem de Deus, né? Eu vou pular cá no final, depois eu vou voltar lá onde estamos parados. Eu vou no 174. Poderia haver 40 presbitérios estaduais, poderia haver 40 sumos sacerdotes, poderia haver cardeais e bispos, papas e tudo mais gritando: levante-se daí, não se polua, mas você tem seus braços ao redor do seu irmão. Irmão, há algo real. Você tem perdão sobre a mesma expiação pela qual ele é perdoado. Vocês são irmãos. E isso aproxima mais do que a um irmão. Tem algo nisso que aproxima vocês de Deus. E quando se aproxima de Deus,
vocês se aproximam uns dos outros. Aleluia! Esse negócio de dizer, eu tenho mais revelação. Você não tem nada, rapaz, você não conhece a mensagem de Eucana, eu não ando contigo, eu não quero companheirismo, você é um incrédulo, você não conseguiu ver. Não tem nunca conhecido a Deus, porque quando eu conheço a Deus e amo a Deus, eu amo meu irmão e quero abraçar meu irmão, porque aqui está a namorada de Deus. O profeta diz, quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós aproximamos uns dos outros, mais nós amamos uns dos outros. Quando nós estamos separando um do outro, barreirinhas, qualquer barreirazinha nos separa e nos divide. Eu não quero ter companheirismo com o irmão, eu não quero andar com você, eu não quero ter nada com você, e logo estufamos o peito e dizemos, eu estou cheio de Deus, eu tenho muito de Deus. Oh, Deus tenha misericórdia. Quanto mais de Deus nós temos, mais nós aproximamos um do outro, e quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós nos humilhamos, mais nós tornamos pequenos. A Brana diz, quando você vê um cacho de trigo levantado, cabeça erguida e balançando para lá e para cá, ele não tem nada. Poderiam dizer aqui o arroz é uma região muito produtora de arroz, vocês produzem trigo também. O arroz eu sei que é grande produtor de arroz, né? Quando você vê um cachinho levantado, em pezinho, e balançando para lá e para cá, ele não tem nada. Aquele que está cheio, ele é inclinado, ele está curvado para trás, ele está cheio. E quanto mais nós nos enchemos de Deus, nós nos tornamos menores, nós nos humilhamos, nós curvamos, porque temos recebido mais de Deus. Como você pode detestar a seu irmão a quem vê, ou desprezá-lo e dizer que ama a Deus a quem não vê, você se torna mentiroso e a verdade não está em você. Isso quando você detesta o seu irmão e não quer andar com o seu irmão e dizer que ama a Deus, o profeta diz, você está mentindo. Você está se tornando um mentiroso e a verdade não está em você. Quando Deus está em nós. Lembrando na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, aquilo que tornou muito conhecido para nós desde o princípio, e tínhamos até quadro, aquele intitulado Uma Palavra à Igreja. Ele diz, quando você está cheio de Deus, você custa esperar aquela porta abrir para vir ter companheirismo com seu Deus. Aleluia. Quanto mais você recebe de Deus, mais você quer companheirismo. Mas quando alcançamos o ponto em que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então nós somos irmãos. Então não há diferença em nós. Nossas marcas insignificantes que colocamos em nós não significa nada. Aleluia. Quando somos purificados por este sangue, o profeta diz, marca denominacional, barreiras, nada disso não nos importa, porque nós nos tornamos irmãos. Voltando onde estamos lendo, nós traçamos linhas e barreiras, e cada um tentando levar essa denominação mais alta do que a outra. Isto rompe o companheirismo. A civilização meramente trouxe confusão, cidade, torres e tudo mais, tudo falhou, e o plano de Deus ainda permanece o mesmo sobre o sangue. Esse sangue tem que ser um sangue exposto ao mundo. Na mensagem A Crueldade do Pecado, Mombrana fala que a cúpula da igreja metodista reuniu-se para estudar, para tirarem todos os hinos do seu inário que falava sobre o sangue. Vamos tirar, não queremos uma religião de chacina, de sangue, né? Tirar todos os sangues. Hoje, eles tentam tirar o sangue do propiciatório. Diz que não há sangue mais no propiciatório, não há companheirismo. O profeta diz que o único lugar de encontro com Deus, com o homem, é através do sangue. O sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Tivemos um estudo, uma feita com um pastor de fora, nos pregou, falou muito sobre o sangue, tentou explicar e foi, tá lá no Espírito Santo. Quando terminou, eu disse, irmãos, não me conseguiram mudar minha maneira de ver em nada.
eu continuo vendo da mesma maneira que eu via, que é somente através do sangue. Amém. Aí o pastor voltou a verdade é que o irmão Branham nunca mudou os termos bíblicos desse assunto sobre sangue. Agora, se o William Branham não mudou, o que eu vou mudar? Amém. Aquilo que a Bíblia diz, que o profeta veio afirmando, como está escrito. Eu nem mudo e nem aceito. Quem quiser mudar para mim, não, ele pode mudar para si. Mas para mim, eu fico com o que está escrito. Amém. É através desse sangue derramado que nós temos companheirismo. Aleluia. Lá naquela época, melhor dizendo, que ele tinha dito, esse sangue tem que ser um sangue exposto no jardim, reticência. Lá naquela época, melhor dizendo, de Israel, quando Israel teve que matar o cordeiro e pôr esse sangue sobre a veiga e sobre a umbeira da porta, Deus requereu isso. E esse sinal tinha que estar ali, não importa qual fosse a outra posição. Aqueles homens podiam ter mostrado que eram israelitas, circuncidados, pode ter confessado que cremos em toda a palavra que Jeová diz, mas isso não excluiu. Eles tinham que expor esse sinal, era necessário expor o sangue. Assim é hoje. Amém. À noite, nós podemos dizer à tarde. Eu creio que todo cristão tem que expor o sangue de Jesus Cristo, que o purificou das coisas do mundo, independente da situação. Agora, naquela época era necessário o sinal estar na porta, era necessário estar ali, independente de quão religiosa a casa fosse, quão religiosas pessoas, quão bem elas tinham educado seus filhos, quão assiduamente elas frequentavam a igreja, quão bem elas tinham exposto todas as coisas que Deus tinha dito. Isto ainda assim, naquela última hora, onde se via entre a vida e a morte, o sangue tinha que estar exposto, e o sangue mostrava que um substituto inocente tinha sido aceito no lugar do adorador, e a química do sangue, o próprio sangue vermelho, era um sinal sobre a porta de que esta casa estava segura, sobre o sangue. Agora, este era um tipo. Agora, nestes últimos dias, estamos voltando à hora de Deus libertar a sua igreja. Eu creio nisso. E tão certo quanto aquele sangue tinha que ficar como um memorial, o sinal também tem. É requerido hoje, porque agora não poderia tomar a química do sangue do Senhor Jesus Cristo e colocá-lo sobre a porta de cada coração. Mas veja, naquela época o animal morreu, o qual foi um cordeiro, e para mostrar que o animal estava morto, o sangue estava na porta. Assim a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador, porque o animal não tem alma. Assim a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador. Mas hoje, quando o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado no Calvário para nosso perdão e libertação, a vida que estava naquele sangue era o próprio Deus. E o Espírito Santo retorna sobre sua igreja, amém, sobre o seu crente, e é um sinal neste último dia de que ele passará por cima do homem ou da mulher que aceitou a morte de Jesus Cristo como seu substituto. E o Espírito Santo dá testemunho. Aleluia. Uma coisa que nós frisamos bem parte da manhã é que perdão traz libertação. Quando alcançamos perdão, alcançamos libertação. Amém. Às vezes nós podemos pensar que nós, como os crentes da mensagem, estamos de uma forma geral libertos. Nós temos muita gente oprimida. Nós temos muita gente presa. Nós temos muita gente precisando do perdão de Deus para alcançar a libertação. Amém. Hoje essa internet, esse telefone, se não tivermos cuidado, isso lá vai tornando-se uma desgraça. É verdade. Eu ouvi alguém dizendo, alguém estava contando recentemente de um pastor que quase fechou a igreja, porque ele começou pregador de denominação, não é certo? E ele começou a pregar duro, porque o pastor estava pregando. Enquanto estava pregando, os crentes estavam no WhatsApp passando mensagem. Aí, sei lá, na denominação, eu já vi no nosso meio, precisei de mandar alguém chamar a atenção, e não era de criança.
Não foi de uma criança, de um pastor está pregando e o outro está no WhatsApp lá enviando mensagem. Aí o irmão que estava me auxiliando assim, ele viu que eu estava incomodado e começou a olhar, eu disse, não, vai lá, fala com o irmão para parar com isso, não é possível. Precisando de libertação. Amém. Precisando de alcançar esse perdão de Deus. E quando alcança esse perdão de Deus, alcança uma libertação. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Aí está. Você pode dizer, eu aceitei. E você ainda vive no mundo? Você ainda vive como o mundo? Então não é evidência de que esta vida foi para você, até que essa evidência do Espírito Santo tenha entrado em sua vida. Aí está a exigência de Deus, que todo homem ou mulher tem que ter esta evidência como sinal neste último dia, quando eu vir o sangue. Jesus disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, de maneira alguma entrará no reino. Portanto, tem sido o programa de Deus o tempo todo, sangue. Foi sangue no Antigo Testamento, foi sangue no Novo Testamento. No Antigo Testamento foi a química, a qual foi um tipo da vida que havia de vir. Mostrou que foi aceito um substituto, mas o adorador saía com a mesma consciência culpada que tinha quando entrou e ofereceu o seu cordeiro. Mas desta maneira, quando o adorador, uma vez purificado do pecado, nunca mais tem consciência dele. A coisa está morta, passou, e você foi mudado da morte para a vida. E você está vivendo novamente em Cristo Jesus, com vida eterna, e o Espírito Santo descansando dentro de você, aleluia, produzindo a vida de Jesus Cristo novamente, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós lemos parte da manhã na mensagem quem é Ele, quando o profeta diz, desde aquele dia em que eu alcancei o perdão dele, ele disse, eu posso esquecer o meu nome, eu posso esquecer a minha idade, mas eu nunca esquecerei aquele dia em que eu fui perdoado, eu me tornei uma nova criatura. Apenas dizer, eu sou da mensagem, é o mundo poder ver você um filho de Deus, você é uma filha de Deus, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus. Cristão, ser cristão não é apenas carregar esse livro debaixo do braço. E eu tenho dito, você já me ouviu dizer na minha maneira simples de dizer, muita gente pensa que Bíblia é desodorante para usar debaixo do braço. Bíblia não é desodorante, não. Bíblia é a palavra de Deus. Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É ela guardada no seu coração. Aleluia. Aleluia. Essa palavra tem algo de especial. Ela é Deus. Eu estava conversando esta semana com um irmão. A nossa região, como estavam falando parte da manhã, acho que enquanto vínhamos, o irmão disse que aqui nessa região não tem muito esse movimento das pessoas ir para os Estados Unidos. Na nossa região há muita gente que vão para os Estados Unidos tentar ganhar a vida num tempo mais curto nos Estados Unidos. E há um jovem que foi para os Estados Unidos, e quando ele foi, ele não era um cristão, ele disse que a mãe dele deu ele uma biblinha, e ele guardou aquela bíbliazinha com ele, e na travessia para o México ele perdeu tudo que ele tinha. A única coisa que sobrou foi a roupa do corpo e aquela bíbliazinha que a mãe dele deu. Lá nos Estados Unidos ele foi preso, e lá ele teve a oportunidade de ler aquela bíbliazinha todo o tempo. Ele dizia, eu tenho ela comigo até hoje. Ele alcançou vitória através dela. Este livro é a nossa vitória. Então devo amá-lo. Isso não é para enfeitar estante, isso não é para colocar debaixo dos braços como desodorante, mas é para lermos e colocar em prática em nossas vidas. O mundo poder ver que somos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus está esperando pela hora de ver a sua igreja chegar a esta posição, independente de denominação, independente de credo, cor, ou que seja, que a sua igreja inteira chegue ao ponto em que esteja expondo o sinal da morte de Jesus Cristo. Porque um pouco ele disse, o mundo não me verá mais,
todavia vós vivereis, porque eu vivo também, vós vivereis, eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Eu tenho contato com cristãos algumas vezes que alegam ser homens santos, mulheres de Deus. Eles têm vergonha de dar testemunho, têm vergonha de dizer amém, têm vergonha de cantar os cânticos de Sião, têm vergonha em todo lugar. Eu gosto de ter contato com pessoas que não têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que pareça heresia, todavia elas não têm vergonha. Algo aconteceu e isso significa mais do que a vida para elas. É vida eterna, porque elas aceitaram o substituto de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O pastor Lindomar estava lembrando ontem do pastor que pregou, e foi justamente no primeiro encontro que tive, foi aonde, pela graça de Deus, Deus teve uma grande misericórdia comigo, e já da partida dali eu consegui um bom número de amigos no Sul, e parece que a porta de companheirismo se abriu no Sul. Foi em Criciúma o primeiro encontro que vim, e eu preguei na quinta-feira. O pastor Davi tinha pregado na quarta, eu preguei na quinta, e na sexta pregou o pastor Vardo. Ele é de um país fora aqui, mas ele consegue falar no português. Ele pregou na nossa língua, e ele estava dizendo, quando ele converteu, ele disse que quando converteu, ele chegava a hora de ir para a igreja, tinha vergonha de pegar a Bíblia dele para ir para a igreja. O que fazia era enrolar, era bem enrolada de jornal, ia para a igreja, era bem enroladinha no jornal. Aí quando ele ia chegando perto da igreja, ele ia tirando aquele jornal tudo e guardava o jornal e chegava com a Bíblia na igreja. Aí ele fez uma pergunta, disse: irmão, quem está com essa Bíblia aí, por favor, levante a Bíblia. E muita gente ficou sem levantar a Bíblia. Sério, irmãos? E eu trazia a minha, menos enrolado no jornal. Vocês nem enrolado no jornal, vocês não estão trazendo a Bíblia, né? Nem enrolado no jornal, vocês não trazem ela, né? Um brando disse: mas eu gosto de encontrar com pessoas que não se envergonham do Evangelho. Irmãos, quando eu aceitei essa mensagem, eu tinha entusiasmo quando essa mensagem cai no coração da gente. Meu irmão trabalhava de vendedor na época para uma das melhores firmas do Brasil na ocasião, as Casas da Alô Brasil. E eu tinha ido em Valadares, fui na casa do meu irmão na segunda-feira, lá vai eles para reunião com o coordenador deles, e me levou para lá, no centro de Valadares, lá no 7º andar, na rua Barão do Rio Branco, e deu 2 horas. Quando deu 2 horas da tarde, eu lembrei do programa na Universidade de Curitiba e vi um rádio bonito, e eu já fui lá ligar aquele rádio. Eu falei: pô, viu, massa, vai vaquinha agora. Eu vou... Não mexe nisso aí não. Não mexe. Esse homem é misericórdia. Mas eu acho que o homem escutou. Ele estava na outra sala, ele estava atendendo 2 equipes de vendedor, uma fala e outra noutra. E ele escutou, e daí a pouco ele entrou e começou a conversar e disse assim: olha, se você não tiver cuidado, rapaz, você vai terminar ficando doido por causa de Bíblia. Seu pai ficou doido por causa de Bíblia, minha mulher ficou doida por causa de Bíblia, e se você não tiver cuidado, você também vai ficar doido. Eu olhei assim, a primeira vez que ele estava na casa do homem, e eu não fiquei calado não. Eu falei: ah, Sr. Jader, eu vou dizer para o senhor uma coisa: eu sou cristão e não admito ninguém tocar na minha fé, na minha religião. Os meninos assustou todo mundo assim, que tinha um medo danado do homem. Eu falei: não, na minha fé eu não aceito. Eu sou cristão, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia. E ele tentou dar umas buscadas, eu dei nele umas bordoadas pra valer, e os meninos ficou tudo assustados. E à noite nós fomos jantar na casa dele. Aí quando nós fomos jantar na casa dele, a esposa dele não estava, não, fomos jantar no Sebastião, a esposa desse coordenador não estava, e ele também foi jantar no Sebastião com nós. Aí ele já tinha tomado uns golinhos, estava assim meio esquentado, e ele veio de lá, ela lembrou que eu tinha dado uma bordoada nele na casa dele. Falou: é cedo você falou assim e assim, mas tem uma coisa que conta: essas igrejas andam atrás de dinheiro. Eu falei: senhor, já deixa eu pedir dinheiro senhor. Aí os meninos: peraí, rapaz, peraí, calma aí. Ele falou: não, rapaz, deixa eu conversar com ele. Ele já respondeu: não, nunca pediram. Ele
tinha falado que a esposa dele andava levando dinheiro para a igreja direto. Eu disse assim, senhor Jade, foi sorte. Isso virou conversa hoje. Religião virou conversa. Não, eu tenho que te dar um abraço, porque agora você falou verdade. Ficou meu amigo. Mas nós não nos envergonhamos do Evangelho. Amém. Nós nos envergonhamos desta mensagem de dizer Deus enviou um profeta. William Marlon Branham, um homem enviado de Deus para esta era. Uma mensagem que está rodando o mundo. E que coisa, você está achando que eles não sabem onde é que você está, não? Cada um sabe onde é que você está. Ele sabe aonde tem um crente dessa mensagem. Eu entrei num táxi uma feita, estava eu e o velho meu sogro da Assembleia de Deus. E comecei a conversar com o taxista, eu falei o meu endereço. Ele perguntando onde é que morava, meu sogro falou onde é que morava. Quando eu falei o meu endereço, ele olhou assustado assim, disse assim, mas você não é do Brana não, né? Você não é do Brana não, né? Ô, sim senhor, prego a mensagem de William Branham, sou um pastor que prega a mensagem de William Branham. Ele disse, ó, não deu para mim não. Há 20 anos atrás, isso já deu até uns 20 anos. 18 a 20, há 20 anos atrás, essa mensagem caiu na minha mão e eu não consegui, não deu para mim não quis não. Eu disse assim, mas deixa eu fazer uma pergunta, o senhor crê na Bíblia? Ele disse, creio. Eu disse, nós dois podemos conversar muito, mas eu vou mostrar para o senhor que o problema do senhor não é com a Bíblia não é com William Branham não, o problema do senhor é com essa Bíblia que o senhor carrega, que o senhor diz que crê nela, e William Branham mostrou que você não crê, que você é um incrédulo. E eu fui conversando com ele, comecei a chegar a Bíblia nele, e ele começou a escorregar daqui e dali. Eu falei, ó, vai anotando aí as escrituras, que você está arranjando jeito para fugir delas. Você está caçando de escuda para poder fugir das escrituras. E chegamos no ponto de táxi, e ele parou e não deixou sair. E eu disse para ele, olha, se o senhor quiser conhecer, eu tenho o filme do profeta. O fundo clama o fundo. Amém. Se o senhor quiser conhecer, eu posso emprestar, o senhor vai conhecer o William Branham. Ele disse, você quer me dizer que eu vou ter oportunidade de conhecer o William Branham? Eu disse, se o senhor quiser, tem. Ele disse, eu quero. Eu levei o DVD, entreguei, ele falou, o senhor tem 3 dias para ficar com ele, depois me devolva. 3 dias depois ele foi lá em casa entregar o DVD e disse assim, esse homem teve uma experiência muito grande com Deus. Ele passava perto de mim e falava assim, Deus abençoe, pastor, Deus o abençoe. Foi até Jesus levar ele. Aleluia. E ele morreu com religioso. Mas como nós estávamos dizendo hoje de manhã, lendo as escrituras, isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas para quem Deus tem misericórdia. Devemos ser realmente o povo mais feliz da terra. Não devemos envergonhar do que somos, não devemos envergonhar de sermos cristãos desta mensagem. Não se envergonhe de ser honesto. Não tenha vergonha, não tenha medo de perder emprego, não tenha medo de perder nada. Por amor à verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Passou dias recentes uma mensagem de um moço cristão no emprego, e ele foi chamado pelo patrão, e o patrão expôs as qualidades dele e disse, olha, eu estou querendo te dar uma elevada de cargo, você vai entrar em um outro cargo e o seu salário vai ser totalmente diferente disso que você ganha hoje. Fez todos os detalhes, se você tem tempo para ir para casa, estudar direitinho, amanhã você me dá a resposta. Existe um porém, vai chegar 16 vagão de mercadorias, mas você só pode fazer relatório de 15. Você não pode colocar os 16 vagões. Mas não responde agora, vai para casa e amanhã você dá a resposta. No outro dia ele voltou, o patrão perguntou, e aí, estudou? Ele disse, sim, estudei, mas não dá para mim não. Rapaz, pensa no seu salário. Olha o salário que você terá. A diferença salarial. Ele disse, não dá para mim. Eu estarei traindo o meu Deus. Eu estarei traindo a minha família. Eu vou estar traindo a minha consciência fazendo uma coisa dessa. Saber que chegou 16 vagões e eu omitir um, e 16 contêineres, eu omitir um e dizer que só chegou 15. Não faço, não pode conseguir outros para ganhar o seu salário. Ele deu as mãos e disse, o emprego é seu. Aleluia! O emprego é seu, nós precisamos de alguém honesto. Então não envergonhe de ser honesto. Não tenha medo de ser honesto e achar que você vai ser derrotado por ser honesto. Conhecereis a verdade vos libertará. Não envergonhe de ser
palavra. Tome a Deus em sua palavra e diz: eu creio em toda a palavra de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. E não me envergonho de Deus. Amém. Aleluia. Eu gosto desse tipo de canto. Quando estava lá atrás orando por algumas pessoas faz algum momento, que trouxeram este, e eu não, trouxeram este, não é culto de oração, só para pregar. Eu estava ali, pude ouvir os cânticos, as palmas, e nós admiramos, alguns até mesmo, eu os vi correndo para lá e para cá, o que chama dança no Espírito. Me disseram um pastor que tinha liberado a dança agora recentemente na igreja dele. Essa dança está na Bíblia, a dança está na mensagem. Minha irmã ligou preocupada com a dança. Eu disse: tem certeza que leu na mensagem, perdão. Então está na mensagem. Eu falei: tá, lembrando disso. Agora observe. Você quer ver se é dança no Espírito? Observe quem está dançando no Espírito. Você está cantando hino agitado, está todo mundo dançando para lá e para cá. O hino parou, parece que jogou um balde d'água no foguinho e apagou. Não tem nada de espírito, não. Você dança na carne mesmo, né? Quando você está dançando no Espírito, lembrando, estava lá de trás de uma árvore, no mato, ele está pulando de roda de uma árvore, e o esquilozinho gritando, e você está assustado. Eu estou na presença de Deus. Você não precisa de hino agitado para você dançar quando está na presença de Deus. Mas esse negócio de estar um hino agitado. Eu estava numa reunião em Cuiabá. E aí o povo está aqui dançando, e estão cantando, e todo mundo dançando. Um Jozinho que eu conhecia, que tinha do Espírito Santo, eu fui pastor da família dele, chegou e abraçou comigo: entra no Espírito, irmão, entra no Espírito. Eu falei: eu estou esperando para me ver que Espírito é esse, para depois entrar. Eu quero ver que Espírito é esse que está aí, depois eu entro, eu quero ver primeiro o Espírito. Quando passaram a pregar essa palavra para o pregador, aqui a turma de dançador saiu igual um carreiro de formiga, assim, ó, um atrás do outro. Eu bati na perna do pastor César e falei assim: ó, a turma dançador aí, ó. Olha os que estavam dançando aí. Quando a palavra veio, eles pegaram o caminho e foram embora. Não envergonhe do Evangelho. Tome a Deus em sua palavra. Aleluia! Sem se envergonhar. Somos filhos e filhas de Deus. Amém? Amém. Permita-me dizer isso: na terra pagã, onde eu tive um lugar, o privilégio de viajar e ver nativos de cobertor das ilhas e do meio dos hotentotes, e vê-los se encontrar ali, onde você tem que falar através de um intérprete. Nunca ouviram o nome de Jesus Cristo na vida, mas conta-lhe a história e peça-lhe para erguer as mãos e receber Deus. Eles fazem a mesma coisa que vocês fazem quando recebem o Espírito Santo. Mostra que é uma coisa universal. É o poder do Deus Todo-Poderoso, a exposição do seu sinal sobre os seus filhos, quer seja vermelho, negro, branco ou o que quer que seja. É o único lugar onde o companheirismo é oferecido. Nimrod construiu uma torre, Nabucodonosor uma cidade, assim por diante. Eles continuam usando cientistas e tudo mais, mas ainda é para sempre permanecer que foi o sangue que Deus tomou sua decisão de que seria um substituto inocente, que teria que tomar o lugar do homem culpado para perdão, e permanece a mesma coisa esta noite. Nunca mudou isto. Jó viu através disto. Jó, o livro mais velho da Bíblia, mesmo com tudo que sucedeu com aqueles homens, ele ainda assim permaneceu firme, porque sabia que tinha satisfeito a exigência de Jeová. Ele sabia que estava certo. Abraão, da mesma maneira, muitos deles. Israel encontrou só, havia só um lugar em que Israel podia ter companheirismo, que era sobre o sangue derramado. Os homens devem de todo lugar adorar em Jerusalém. Até que houvesse um sacrifício, não havia adoração, e o sacrifício era sangue. Hoje, embora a nação pareça estar tão instruída e pareça estar tão culta, e toda a nossa pesquisa científica para dividir um átomo e o que quer que aconteça, lançar um foguete para a lua, ou mandar um satélite,
ou o que quer que seja, toda a nossa pesquisa científica, toda a nossa denominação, todas as nossas instruções, todas as nossas escolas, somente nos afastaram mais de Deus do que como estava no princípio. O que se requer é um coração rendido ao poder do Deus Todo-Poderoso, pela sua vontade, e o Espírito Santo virá como um sinal sobre esta pessoa. Esses sinais seguirão aos que crerem. Permanece sempre o mesmo. Cristo disse que sim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crê. É a manifestação do Espírito Santo de que Deus aceitou o adorador. Porém, o Espírito Santo e a vida que estava em Cristo vem sobre o adorador. Aleluia. Aí o Branco logo passa a falar sobre Israel, quando eles estavam fazendo aquilo que Jeová exigiu que fizessem, mas chegou um momento em que eles estavam fazendo tudo aquilo apenas por tradição, sem nenhuma sinceridade. E aí aquilo chegou a ser um mau cheiro diante de Deus. Deus o rejeitou aquilo. Nós nunca devemos fazer por uma tradição. Hoje tem culto, eu vou na igreja. Quando chegou, a mulher disse assim: tem que arrumar os meninos, culto de novo. Lá vão para a igreja. O profeta dizia: na igreja e ao culto não é uma obrigação, é um prazer. Você poder ir adorar a Deus. Eu sempre tenho tomado o natural. Quando namorei não tinha chuva, não tinha nada que impedia ir na casa da namorada. Mas por quê? Eu amava, eu queria ir falar com ela, enfrentar qualquer coisa. Hoje qualquer coisinha, razão para nós não virmos à igreja. Parece que não amamos a Deus, não queremos chegar para dizer: Senhor, eu te amo, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Vir até a casa de Deus, não por tradição, não por obrigação, mas por um prazer de poder vir para adorar a Deus, vir para cultuar o nome do Senhor. Aleluia. E como eu citei parte da manhã sobre perdão, eu quero ler também das Escrituras, porque se há uma coisa de que temos necessidade, é de perdão. Há muitas pessoas que têm o coração magoado um com o outro. Está com a pessoa presa no coração sem conseguir perdoar. E aí você vai tendo problema, uma bola de neve, uma coisa vai arrastando a outra, e um problema vai chamando outro problema. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 18, versículo 23 em diante: por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo mau, o servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes uns aos outros. Não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém. Se não perdoamos as ofensas uns dos outros, não adianta nós irmos buscar perdão de Deus,
por aquilo que nós fazemos. Eu sempre tenho citado, com certeza vocês já me ouviram citar, uma das minhas escrituras muito favoritas é Efésios 5, 22 em diante, os deveres domésticos. Tanto é que na feita o pastor Ponte me disse que eu ia pregar para os pastores no outro dia, ele avisou à noite, e eu preguei, eu cheguei de manhã e disse, olha, disse que eu vou pregar, vocês vão me suportarem agora. Eu vou falar dos deveres domésticos. Parece que é uma escritura só para carcanhada, irmã. Eu preguei só para pastores. Interessante foi, quando chegou no final, um pastor disse, rapaz, por que você não já falou isso comigo há tanto tempo? Por que você não me falou essas coisas há tanto tempo? E o outro está dizendo que não foi você, foi Deus que estava me falando. Nós, às vezes, aqui mando eu. Sou o chefe da casa, sou homem. Mando eu aqui nesta casa. Né? Mulher que se anda baixinha, porque o chefe e o leão estavam juntos, né? E esquecemos que Jesus diz que da mesma forma que nós somos cabeça, nós temos um cabeça. Se você sente no direito de sua mulher errou, fez alguma coisa que não te agradou, dá um grito com ela, você está dizendo, Senhor, toda vez que eu errar, o Senhor, como meu cabeça, pode dar um grito comigo, que eu vou ter que curvar a cabeça, porque aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei dos profetas. Amém. Devemos amar uns aos outros. Nós estamos vivendo uns dias preciosos, irmãos. Não sei porque estou entrando aqui nesta linha, que eu vou encerrar também com isso, tomando a mensagem de irmão Brana sobre perdão, falando nesta linha de pensamento. Nós estamos vivendo um tempo onde o divórcio está no auge. É verdade. O divórcio está no auge. E um dos grandes problemas que temos hoje tem sido uma falta de tempo. Nós vivemos uns dias que pai não tem tempo para filhos, filhos não tem tempo para pais, esposa não tem tempo para marido, marido não tem tempo para esposa. Eu conversei com o irmão outro dia, e a esposa tinha dito alguma coisa para minha esposa, nós tínhamos feito uma visita. Eu disse para ele, fui franco com ele na casa dele, conversando com ele e a esposa. Você acha que adianta você estar até 11 horas da noite, meia-noite, pregando evangelho para alguém? Você está lá fora te esperando, pregando evangelho para o outro, lá pregando batismo no nome de Jesus até meia-noite, e a sua mulher sozinha em casa esperando você lá e precisando de você como marido dela, como homem. Você acha que está fazendo a vontade de Deus e não está cumprindo com o seu papel? Cada um de nós temos uma posição em Cristo Jesus. Cada uma tem que assumir. Vocês, mulheres, têm que assumir a sua posição como esposa, como dona de casa. Mas vocês, homens, têm que assumir também a sua posição como cabeça da casa, como marido. Às vezes nós gosta muito de usar da autoridade. Mas olha aqui Gênesis, porque Abraão, tanto Abraão como Isaac tiveram o mesmo problema que Abraão teve, Isaac também teve. Amém. Aleluia. Deixa eu ver. Gênesis 26. Assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer a minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não mate os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela é formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente lhe teriam deitado algum desse povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Eu li isso aqui. Exercemos autoridade. Sou o cabeça da casa, mando eu. A esposa tem que ficar baixinha. Mas o rei já viu você brincando com a sua esposa?
Aí está o problema. Ver gritar com ela é fácil, né? Não, o rei já me viu gritando com ela, o rei me viu fazendo assim, mas aqui o rei viu Isaac brincando. E quando ele viu, opa, aquilo ali não é brincadeira de irmão com irmã, não. Aquela ali é uma diferença. Há uma diferença entre relacionamento de esposo e esposa, diferente de irmão com irmã, diferente de pai com filha. Há um relacionamento diferente. E o rei disse, ela é tua esposa. Permita a Deus que o rei possa olhar e ver você brincando com a sua esposa, não é? Tendo um bom companheirismo, porque o grande problema que temos hoje, como disse, é uma falta de tempo, uma falta de companheirismo. Em outras palavras, uma falta de Deus, falta de amor entre os casais. Vou encerrar com a mensagem de perdão. Eu disse para vocês que não era muito demorado, né? Às vezes, deixa para quando vier um outro que demore mais, gastar mais tempo com vocês, mas Deus não vai ter jeito de ficar segurando muito vocês aqui não. Então deixa-me ir aqui, eu quero terminar por aqui. Encerrando, havia um homem e uma mulher, marido e mulher, que estavam se separando. Tentaram se reconciliar, eles foram a psiquiatra para ver se eles conseguiam aproximá-lo na maneira de pensar. Mas não conseguia, eles foram a tudo em que podiam pensar para tentar ficar juntos, mas só se desentendiam e continuamente discordavam e não conseguiam suportar um ao outro. E não conseguia ficar na presença um do outro, e começava a discutir. Então decidiram que iriam se divorciar. Deste modo, contrataram um advogado para lhe dar o divórcio. E ele disse, bem, agora antes de o fazermos, disse, nós vendemos a residência. Disse, é melhor vocês irem dividir os bens entre vocês antes que se divorciem e a residência seja vendida. Assim o marido e a esposa foram juntos, foram para casa. E entraram na sala de visita e ela disse, eu vou ficar com isso. E ele disse, eu vou ficar com isso. E eles se desentenderam, se agitaram e se alvoroçaram um com o outro. Passou um pouco, disseram, bem, eu lhe darei isso se você ficar com isso. Muito bem, isso prosseguiu por algum tempo e então eles entraram na sala e em diferentes lugares, na cozinha e no quarto, eles dividiram seus bens. Então finalmente se lembraram que havia alguma coisa no sótão. Assim eles subiram ao sótão e puxaram um velho baú e começaram a tirar diversas coisas e dizer, você pode ficar com isso, e você pode ficar com isso. Finalmente o olhar de ambos caiu sobre um certo objeto pequeno, e ambos procuraram pegá-lo, e olharam um para o outro, que era um par de sapatinhos brancos que pertenciam a um bebê que tinha morrido, e ele era parte de ambos. Ali com as mãos unidas assim sobre este sapato de bebê, realmente a quem ele pertencia? De quem ele era? Ele pertencia a ambos. Eles tinham coisa em comum. Em poucos minutos, olharam um para o outro. Lágrimas começaram a lhe escorrer no rosto. Que foi? Eles puderam dividir tudo mais. Porém, quando chegaram ao ponto em que tinha algo em comum, a criança, e ela estava no céu, então a desavença terminou. Em poucos minutos estavam nos braços um dos outros e o divórcio estava resolvido. A paz reinava. Irmão, permita-me dizer isto nesta tarde, eu disse à noite. Não estamos querendo que vocês se unam a uma igreja, mas estou lhe pedindo isto. Há uma coisa que temos em comum, que é Jesus Cristo. Ele é o que temos em comum. Não podemos ser todos batistas, não podemos ser todos metodistas, não podemos ser todos da unidade ou da trindade, ou o que seja. Não podemos ser isto, mas há uma coisa que temos em comum, que é a oferta perdoadora de Deus. Seu Filho Jesus Cristo, nós temos tudo nele, mas esta é a primeira coisa a aceitarmos. Então podemos obter outras coisas quando aceitamos o perdão de Deus, ou que Deus nos ofereceu. E isto não será através do nosso sistema educacional, através do nosso sistema denominacional, mas será através do sangue de Jesus Cristo. Todos podemos nos encontrar ali sobre a cruz e ser um, e ter coisas em comum. Aleluia!
Debaixo deste sangue, nós podemos resolver todos os nossos problemas. Nós podemos ter companheirismo. Nós podemos ter unidade. Nós podemos ter vitória quando nós perdoamos uns aos outros. Aleluia. E não nos envergonhemos do Evangelho de Jesus. Amém? Vamos pôr de pé. Aleluia. Bondoso Pai Celestial. Espero, Senhor, que de alguma forma o Senhor tenha ajudado o teu Espírito ao ter orado ao Senhor desde ontem, Senhor, buscando o que pregar nesta igreja. Eu cheguei a tomar outras mensagens, mas senti o toque, a direção do teu Espírito Santo de tomar essa mensagem. Perdão, tomamos ela dos dois cultos. O Senhor sabe por quê, o Senhor sabe da necessidade de cada filho, de cada filha. Permita, Pai, que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração. Que nós possamos sair daqui esta tarde com melhores propósitos em nossos corações, com mais amor em nossos corações, perdoando uns aos outros, para podermos alcançar o perdão do Senhor. Que o esposo e a esposa possam ser um, Pai, como a tua palavra diz, que serão ambos uma carne, e que o amor do Senhor possa reinar entre os lares, e que Satanás seja expulso de entre as vidas, entre as árvores. Permita, Pai, que cada filho e filha possamos criar uma atmosfera espiritual, uma atmosfera em que agrade o Senhor. Continue abençoando esta igreja, todos os seus oficiais, toda a igreja, o pastor desta igreja. Que a graça do Senhor possa reinar com eles. Que esteja conosco, Pai, nos cultos que segue essa semana. Se o Senhor me permite, eu estou para estar durante a semana